Para o macro e para o micro, a dimensão das influências espirituais estão na mesma perspectiva. Nós não enxergamos os espíritos, mas conseguimos documentá-los através de um equipamento ultra sofisticado chamado mediunidade. Uma capacidade que algumas pessoas trazem de natureza orgânica, muito embora seja uma percepção do espírito, que faz com que ele acesse o mundo das frequências que nós não percebemos ao sensório comum. Essa percepção extrasensorial, que está numa perspectiva de diferenciação de padrão vibratório, nos enseja a perceber que quando estamos numa sala como essa, a população dela quase sempre se duplica, porque há entidades espirituais que participam e nós nem estamos nos dando conta, como não estamos nos dando conta dos múltiplos astros cintilantes para além da nossa percepção, como das bactérias que nós não registramos a olho nu. Assim são os espíritos. Eles nos influenciam a tal ponto que são eles que nos dirigem. Essa fala poderia nos sugerir que perdemos o livre-arbítrio, que somos meros joguetes das entidades espirituais, mas assim não é. Quando os espíritos assim o afirmam, eles querem assinalar de que o nosso psiquismo tem uma frequência, e como frequência nós entramos na frequência de outros espíritos. Influenciamos os espíritos encarnados e desencarnados e eles nos influenciam. Nós nunca conseguimos nos manter ilhados, por assim dizer. Quando você pensa, você se vincula vibratoriamente ao conjunto de pessoas, de espíritos encarnados e desencarnados, que estão naquela mesma faixa vibratória. Como se você pegasse um rádio e ajustasse a frequência em AM, FM ou de televisão, entrasse no circuito das ondas e capturasse a imagem, a voz daquilo que está sendo prospectado para milhões de pessoas aqui em Vitória ou no Brasil. Assim, nós vamos acessando esse mundo do qual nós emergimos e para o qual nós voltaremos, que é o mundo espiritual, que não está em nenhum lugar fisicamente posto, ele se interpenetra com o nosso, guarda uma relação conosco, porque esses espíritos que se nos vinculam, psiquicamente, eles estabelecem pontos de conexão por sintonia, e a sintonia assegura um grau de relacionamento, de associação psíquica. Então é muito difícil dizer que você está só fazendo alguma coisa, você está sempre em companhia, em boa ou em má companhia. Quando você passa pela rua e prevê a possibilidade de ajudar alguém e parte para essa atitude, você quase sempre está acompanhado. Quando, no entanto, você avança para ajudar a linchar uma pessoa, você se associa aos linchadores e se associa aos espíritos que querem linchar aquela pessoa que está vitimada de um crime e que vai, muitas vezes, a óbito em função do linchamento. Então, nós estamos sempre de parceria. Uma parceria que, se não é social, de alguém que está encarnado ao nosso lado, ela é espiritual. Por isso, a nuvem de testemunhas a que Paulo se referia ao seu tempo. Nós estamos sempre mergulhados num fluido cósmico universal, num campo de energia na linguagem da física, e tudo que fazemos, nós nos conectamos. Daí, a necessidade de avaliarmos com quem nós nos conectamos. Qual é a natureza das pessoas com que nós nos vinculamos, e qual a natureza dos espíritos que se nos associam, nos impulsionando para um lado ou para o outro, numa direção ou noutra. E assim, guardarmos mais cuidado com o nosso psiquismo, com a nossa mente, com a expressão das nossas emoções e até com o nosso vocabulário, com a nossa fala, porque também a fala, ela expressa o que há na alma e ela é um quanto de energia, ela é um potencial de energia que se exterioriza, e uma palavra, ela carrega consigo a emoção do seu emissor e chama para que se lhe associem as pessoas que lhe emprestam o mesmo ou um significado diferente, e os espíritos que se associam. Por isso, nós precisamos estar muito bem antenados, ancorados na realidade, para percebermos de que nós estamos num mar
no qual qualquer onda que se movimente, ela o afeta. Por isso o poeta diz com razão: é impossível estrangular uma flor sem perturbar uma estrela, dando essa visão de que está tudo interconectado. Vivemos numa teia da vida, na linguagem moderna da ecologia, mas dessa ecologia aqui proposta, que vai para além dos aspectos físicos, uma ecologia integral que junta o mundo espiritual com o mundo corpóreo. Assim, quando você pensa, quase sempre você está se associando a alguém. Às vezes, você foi induzido a pensar ou a agir. Às vezes, em agindo, você encontra uma associação para aquela sua ação. Por isso, dizia minha irmã: puxa, mas parece que eu nem tenho mais querer, porque naquele dia ela vestira-se de vermelho, colocou uma pedra brilhante na testa e foi para a reunião mediúnica, uma pedra discreta, foi para a reunião mediúnica achando que ela estava com vontade de se vestir assim. E a primeira entidade que fez o transe foi uma cigana, que estava vestida tal como ela se vestira. Ela saiu decepcionada da reunião, dizendo: eu pensei que eu quis me vestir assim, mas era a cigana que me influenciou. Eu estava teleguiada por ela, já estava em transe. E estava, efetivamente. Quantos dos médiuns que estão aqui percebem essas associações? E ainda que resistam, as manifestações se revelam, mostrando que há para além de você alguém, um grupo, legião, que se associa a você e que impacta o teu comportamento. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.